A paz do Senhor, professor, querido professor, boa noite. Mais uma vez estamos aqui com mais um podcast EVD em Síntese. Estamos aqui nessa noite com a lição número 4 da nossa lição Preservando os Valores Cristãos, né? E a lição de hoje, né? A mentira ainda é pecado, viu, professor? Não podemos esquecer deste detalhe, não é verdade? E estamos aqui hoje com o nosso professor Matheus. Muito prazer, professor Matheus. É um prazer ter você aqui nessa noite, aqui conversando conosco, né? E agora é com mais um integrante, né? Estamos aqui hoje, só nós dois, mas é o mais novo integrante do nosso grupo Amém. aqui do grupo um do podcast pré-adolescente. Estamos aqui dando já as boas-vindas ao nosso professor Matheus. Pode se apresentar, Matheus. A paz, Senhor, irmã Eleide, a paz, Senhor, querido Paz do professor, querida Senhor. professora. É um prazer estar aqui pela primeira vez, podendo colaborar, contribuir com os irmãos. Nós esperamos que essa jornada que se inicia hoje possa se delongar, possa ser longa, possa ser por muitos anos, servindo e cooperando com os irmãos. Espero que hoje nós possamos aprender mais da palavra do Senhor. Amém, amém. Nós também esperamos, viu? Amém. Que seja Muito bom, que obrigado. seja produtivo, né, para nós, porque é uma bênção estudar a palavra do Senhor, não é verdade? Em E nome. aí nós estamos aqui com essa lição de hoje e num tempo bem oportuno, né? Que a mentira ainda é pecado e é uma verdade. A mentira ainda é pecado, né? Essa Isso. é uma verdade irrefutável. A lição de hoje encontra-se no capítulo 8, né, do livro de João, do Evangelho de João, capítulo 8, no verso 44, e temos como objetivo compreender que verdade e mentira têm conceitos opostos, né? Enfatizar que o diabo é o pai da mentira, não o outro, e destacar que o compromisso cristão é falar e viver a verdade. Não tem como um cristão viver, né, em um outro ambiente que não seja o ambiente da verdade. E aí, como viver nesse ambiente de verdade em um tempo de tantas fake news, né? E o mais importante, como viver num ambiente de verdade, né? Em um ambiente, né? Estávamos conversando antes da gravação desse programa, e aí, como viver nesse ambiente de verdade, nessa vida de verdade, em um ambiente onde tantos sofismas eles são pregados, né? Então, em um ambiente onde tantas mentiras são vestidas de verdade, em um ambiente em que a mentira ela tem um caráter, né, tão verdadeiro e que parece que as coisas elas têm um fundo de verdade, mas quando na verdade a retórica vestida apenas de falácias, como são conhecidas hoje em dia, né? Na verdade, essa palavra falácia, ela é mais antiga, né? Ela já vem historicamente lá dos antigos, lá na antiga Grécia, né? Os grandes estudiosos, eles vinham para as ruas para falar, para ministrar entre as pessoas mais ignorantes, para tentar iludir, ludibriar as pessoas com a sua retórica, com o seu vasto vocabulário, para confundir as pessoas mais ignorantes a respeito de assuntos que as pessoas não conheciam, para tentar iludir e confundir as pessoas. Qualquer semelhança, né, é mera coincidência. Verdade. Meu Deus, parece até que nós estamos vivendo, né? Parece até que nada mudou. Estamos Sim, vivendo hoje coisas semelhantes, sim. não é As coisas verdade? vão se adaptando, né? Parece Parece que que a história se repete, né? Parece que isso, a história se repete. Mas nós precisamos, né, estar atentos quanto professores e formadores de opinião, porque somos formadores de opinião,
Mas, acima de tudo, nós somos crentes em Cristo e nós somos líderes nas nossas turmas, né, de pré-adolescentes, e somos formadores, né, desses pequenos jovens que estão sob a nossa direção. Então, querido professor, querida professora, você tem um potencial, né, em suas mãos, você tem vidas que estão sob a sua responsabilidade. Você tem apenas uma hora, talvez, 40 minutos, em algumas situações, apenas 30 minutos. Então, dedique-se à oração, dedique-se ao jejum, ore por sua turma, ore por cada aluno que você tem. Se você só tem um aluno, ore por ele, jejue por ele. Se você tem 10 alunos, ore por eles, jejue por eles. Apresente cada um deles em oração. Eles estão em sérios riscos, né? Porque enquanto nós temos apenas 30, 40 minutos, 60 minutos com os nossos alunos em aula, eles têm uma semana inteira, são 270 dias por ano em sala de aula, são 365 dias por ano, 24 horas por dia à disposição das redes sociais, né? E muitas vezes totalmente longe de qualquer tipo de contato, né? Ou dos olhos de algum adulto, né? De algum tipo de suporte de algum adulto, de alguém que esteja ali orientando, né, ou dando supervisão a esse pré-adolescente, ou porque está trabalhando, ou porque a pessoa simplesmente não tem condições ou não tem conhecimento acerca dos perigos que os seus filhos estão correndo. Então, querido professor, seja sensível à voz do Espírito Santo. Eu sei que você pode não se sentir totalmente responsável, de fato, não é totalmente responsável pela vida dessa pessoa, né, que está ali na sua sala de aula. Mas você tem a responsabilidade de servir ao Senhor com total zelo, né? Com total disponibilidade. Então, ore ao Senhor, jejue ao Senhor e peça a Deus sabedoria e instrução para administrar o tempo que você tem e fazer tudo o que você puder para que, quando, ao terminar essa aula, o seu aluno souber, de fato, né, o que é mentira, o que é verdade, e ele saber exatamente como fugir de todas as ciladas que Satanás puder colocar à sua disposição, para que ele possa fugir de todo tipo de engano, né? Porque a mentira, ela não é apenas alguma coisa, você é feia, você é bonita, ou a sua saia está suja, os seus olhos são azuis quando os seus olhos são castanhos, ou o seu cabelo está sujo, tem um chiclete na sua cabeça. Não é só isso, não é? O sofisma é uma mentira, o engano é uma mentira. Quando nós estamos ouvindo todos os dias na escola, né? Que nós temos, todos os dias nós estamos ouvindo que todas as formas de amar valem a pena, que quando a jovem sofre uma violência, ela tem o direito sobre a vida de alguém que está no seu ventre, é uma mentira. Quando nós temos alguém que tem uma cor diferente da nossa, nós temos o direito de ir contra aquela pessoa, de violentá-la, ou alguém que tem um cabelo diferente do nosso, nós podemos zombar dela, ou uma cor diferente da nossa. Então, todas essas coisas, né, o preconceito, o que existe, racismo estrutural no Brasil, todas essas coisas são mentira. Todas essas coisas são mentira.
Não existe. Existem grupos, divisão de grupos no Brasil, isso não existe. Então, todas essas coisas são mentira. Então, nós precisamos lutar contra isso. Nós precisamos unir os nossos alunos, os nossos alunos precisam ser unidos, nossos alunos precisam entender, né, que nós somos um único povo, uma única nação, uma única gente. Nós somos apenas um e precisamos nos amar, nos conhecer, nós precisamos nos entender como nação e lutarmos um pelo outro, como espírito, alma e corpo, nos ajudando, nos compreendendo, né? E nos entendendo como nação. É isso, é essa que precisa ser a nossa luta, né? Então, precisamos sim, né, nos ajudar para que o Senhor nos ajude também. O Deus que nós amamos, o Deus que nós servimos, ele odeia a mentira. Lá no capítulo 6 de Provérbios, né, diz que o Senhor, lá no capítulo 6, no verso, a partir do verso 16, diz assim: Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e que semeiam contenda entre irmãos. Então, a testemunha falsa que profere mentiras e língua mentirosa são coisas que o Senhor odeia e Uhum. aborrece. Então, nós entendemos que o Senhor odeia e detesta a mentira. Então, são coisas que ele odeia e detesta, e nós precisamos entender que nós não, não podemos, não devemos, não precisamos mentir, né? Porque essas coisas nos afastam diretamente de Deus, né? A nossa declaração de fé também nos diz isso, né, irmão Mateus? A declaração de fé nos diz que o pecado, né, é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então, uma das dicas também, eu tenho sido assim bastante enfática nessa questão do uso da declaração de fé, porque nós precisamos desenvolver o hábito. Eu não sei se todos os professores fazem isso, mas eu tenho sido bastante enfática nisso na minha congregação. Na minha congregação, eu também tenho a função de supervisão pedagógica. Então, eu tenho sido enfática nisso em relação aos nossos professores, no uso da declaração de fé. Todas as vezes, né, que for possível, usemos a declaração de fé, porque todos os nossos membros precisam ter conhecimento da declaração de fé. Então, todas as vezes que for possível, use a declaração de fé. Ah, então, é possível nesse caso? Vamos falar de pecado. Então, use a declaração de fé. A declaração de fé diz que lá no tópico que fala sobre pecado, se eu não me engano, é no capítulo 5, fala sobre o pecado, no artigo 5, então, ele vai falar, né, que o pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então, se nos afasta de Deus, a mentira não é pecado? Nós nos aprendemos aqui que a mentira ainda é pecado? Então, se é pecado, nos afasta de Deus. Então, use a declaração de fé. Traga lá a declaração de fé mostrando, né, trazendo lá o tópico do pecado, com a declaração, traga lá a declaração de fé mostrando o tópico do pecado, porque os nossos pré-adolescentes precisam também saber que na declaração de fé da nossa igreja, da EADN, nós declaramos que acreditamos que o pecado nos afasta de Deus.
Amém? Então, precisamos, né, saber disso. E essa mentira, né, esse pecado, tem consequências. Quais são as consequências do pecado? Né? A primeira consequência do pecado, uma mentira bem contada, ela traz, né, ela tem como você disse, né, a mentira bem contada, ela contada muitas vezes, ela pode se tornar uma verdade. Contada muitas vezes, você termina, né, trazendo, a gente termina acreditando nela como uma verdade. Embora esse conceito realmente ele seja cada vez mais aplicado, né, ele nos traz consequências. E que consequências são essas? Né? Que consequências são essas? A, a, a lição nos traz alguns exemplos disso, né? O rei, e aí o, a lição nos traz alguns exemplos, e aqui eu quero só mencionar o exemplo de Jacó, né? Ele contou uma mentira terrível, né? Em relação ao pai dele. Ele conta uma mentira para o pai dele, e aí qual foi a consequência disso? Né? Ele trouxe uma consequência muito trágica. Ele levantou sobre ele a ira do seu irmão. Ele teve que fugir daquele lugar. Ou ele fugia, ou ele morria. Né? Então, ou fugia ou morria, porque se ele não tivesse fugido dali, naquele momento, né, depois Deus, né, o tempo acabou curando aquela mágoa, né, do irmão, e ele, com muita sabedoria, acabou apaziguando o coração do seu irmão e eles fizeram as pazes. Mas quanto tempo aquele irmão não alimentou aquela fúria? Né? Mas ele teve que sair dali, trabalhou de graça pela sua esposa, trabalhou 14 anos de graça pela sua esposa, foi enganado também para que ele pudesse ter a mulher que ele amava, né? Foi enganado várias vezes para que ele pagasse, foi a consequência do seu engano foi ele também ser enganado, né? E teve que pagar o preço. Então, nós precisamos entender, né, que todo pecado ele tem a sua própria consequência. Né, e quando nós estamos pecando, né, precisamos entender que ainda que pedimos perdão por esse pecado, dependendo da extensão desse pecado, existem as consequências, existem as consequências dele, né? Por isso precisamos entender que ainda que tenhamos o poder de escolher, precisamos fazer a melhor escolha e escolher andar sempre com a verdade. Por isso precisamos escolher a verdade e rejeitar sempre a mentira. Né? Rejeitar a mentira trata-se, né, de escolher existe sempre aquele que vai escolher andar com a mentira, mas nós precisamos escolher andar, né, andar com a verdade, porque andar com a verdade é mais vantajoso do que andar com a mentira. Né? Nós precisamos, né, ensinar, o apóstolo Paulo ele ensinou aos Efésios que é por isso, né, por isso não mintam, né? Que cada um diga a verdade ao seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Uma vez que a pessoa cultiva o hábito de mentir, isso vai interferir em todas as áreas da sua vida. Portanto, como uma nova criatura em Cristo, diga não à mentira. Né? Então, precisamos aprender a não mentir, porque mentir torna-se um ciclo vicioso. Porque quando você mente, é necessário mentir de novo para encobrir a mentira que você mentiu primeiro. Isso já dizia, a minha mãe sempre dizia isso. Olha, não minta, porque se você mentir, você vai ter que inventar outra mentira para poder encobrir a mentira que você mentiu primeiro. E aí é tão complexo isso, né? Nós estávamos conversando, né, no início da lição, a respeito da introdução dessa lição,
E nós falamos de duas etapas, né? A primeira é fazer na produção de um texto acróstico, né? Para a gente dar início a esse processo. Nós podemos fazer, dar início à lição, na produção de um texto acróstico, fazer perguntas às crianças para que elas respondam. E nas respostas da lição, nas respostas das perguntas, a palavra mentira seja construída a partir das respostas, né? E a outra dica é que a nossa sinceridade possa ser colocada à prova, né? A sinceridade não precisa, né? Você não precisa dizer exatamente quando você for sincero, porque a gente não precisa dizer ao outro quando somos sinceros, porque o Espírito Santo sabe, né? É, usando o exemplo de Ananias e Safira, eles não disseram que estavam mentindo, mas o Espírito Santo sabia, né? É tanto que eles disseram que estava dando tudo, mas o próprio Espírito Santo os acusou e eles morreram, né? Os dois morreram. Então, cada vez que o objetivo aqui é lançar um desafio para os pré-adolescentes, e aí, cada vez que eles mentirem durante a semana, eles possam marcar na sua agenda, no seu caderno, eles possam fazer lá, né? Na sua rotina diária com os seus amigos, ou em casa mesmo. Cada vez que eles contarem uma mentira, eles possam, né? Opa, menti agora. Eles possam, de alguma maneira, fazer lá essa marcação. De alguma forma marcarem, ou com uma estrela, alguma maneira, uma estrela não, que eu acho que a estrela a gente dá para quem está ganhando alguma coisa, né? Sei lá, uma maneira de marcar lá, uma reprovação X, né? Marcar assim com um X. Marquei aqui um xizinho lá, eu menti. Opa, aqui eu menti. E aí que eles possam também pedir perdão todas as vezes que mentirem, mas para que eles possam observar de forma assim, de forma palpável, né? Nós na educação infantil, a gente fala assim de forma material, a gente sai do material para o complexo, né? Que é a forma física para o abstrato, né? Você sai do físico para o abstrato, você mostra o objeto para depois você falar sem mostrar o objeto. Então, a gente vai falar de forma física, estrutural. Você mostra lá de forma física, estrutural, para que a pessoa tenha consciência de todas as vezes que a gente mentiu durante a semana. Isso. Isso é Todas as importantíssimo. Não é todas as vezes que você mentir durante a semana, você marcar lá o xizinho. Então, numa tabela, você fazer uma tabela, ou então o professor já pode levar a tabelinha pronta e todas as vezes que o adolescente mentiu, o pré-adolescente mentiu, ele marcar o xizinho lá. Ele não precisa nem devolver para o professor. Essa tabela vai ficar com ele, para que ele tenha consciência própria do quanto ele está mentindo, para que ele possa se arrepender da sua mentira e do seu pecado, porque o pecado é particular, né? O pecado é uma coisa particular, é da pessoa com Deus. Então, que ele possa ter esse momento com Deus e ele possa arrepender-se do seu próprio pecado e que ele venha ter um encontro de fato com Cristo, para que ele possa ter. E aí, depois, se ele quiser, se falar ter essa liberdade, né?
de falar com o professor possa dar essa liberdade a ele, dele voltar depois e dizer, né? O professor pode, inclusive, dar essa sugestão, se você quiser depois voltar e contar, né, como é que foi a sua experiência de conversão, ou contar quantas vezes mentiu, se quiser, a pessoa quiser se abrir, e aí o professor fica à vontade, se ele tiver essa abertura com os seus alunos. E eu acho importante esse feedback. Sem dúvida. Mas, não é? Mas que isso fica para cada professor, né? Eu acho bem interessante. Então, que o professor possa ter essa oportunidade com os seus alunos. E aí, fica agora com o Matheus aí, a sua perspectiva aí do nosso primeiro tópico, Bem, que eu já falei demais. nada, foi algo muito edificante mesmo, porque colaborando com o que a senhora nos falou, eu até separei aqui essa ideia de nós, professores, apresentarmos para os nossos alunos a ideia de que o pecado e, consequentemente, a mentira vai muito mais além do que conceitos opostos. Porque se você perguntar ao seu aluno qual é o oposto da verdade, ele vai dizer a mentira. E qual é o oposto da mentira, ele vai dizer que é verdade. Só que nós temos que mostrar a ele que a mentira, ela não é apenas conceitualmente oposto à verdade. A mentira, ela vai muito mais além do que isso. Porque a mentira é a oposição a Deus. E sermos opostos a Deus é algo totalmente terrível, é algo totalmente distanciador daquilo que nós podemos alcançar por meio de Jesus, que é a salvação, que são as bênçãos aqui na terra e as bênçãos eternas, que é a nossa salvação. Então, É eu verdade. trouxe e eu queria que você, dentro do tempo de aula, de forma introdutória, de forma inicial, mostrasse a ele, se possível, aos seus alunos, né? Mostrasse a eles que a mentira ela vai além de pequenos hábitos, de pequenas práticas, de pequenas ações. A mentira ela é algo terrível, que em muitos momentos, em muitos contextos, parece algo normal, porque nós vemos que pessoas mentem para tirar vantagem, pessoas mentem para se beneficiar, pessoas mentem para alcançar coisas, só que nós somos servos de um Deus que ele é dono de tudo e pode tudo. Então nós não É precisamos mentir, verdade. não precisamos praticar coisas que desagradam a Deus, porque como diz o salmista no Salmo 119, ele vai dizer: abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei. Ou seja, o que é que o Aleluia. salmista está nos dizendo? Ele está dizendo que não há como nós amarmos a Deus e vivermos a mentira. Não há como nós dizermos que somos pertencentes a este reino, que somos pertencentes ao reino do Senhor e continuarmos com práticas que desagradam a Ele. Então é isso, professor, que eu sugiro a você levar para o seu aluno, para a sua aluna, mostrar a ele que além de conceitos opostos, são além que vai muito mais além do que isso, que é a oposição a Deus. E não tem como nós nos opormos a Deus e venhamos a conseguir estar felizes e plenos naquilo que buscamos, né? E completando também aquilo que a senhora bem falou, irmã Leire, que uma mentira bem contada, no primeiro tópico, né, no subtópico A, isso tem até a frase, nós até falamos, até citamos a frase de Hitler, né, Adolf Hitler. E ele disse que uma mentira dita 100 vezes, ela torna-se uma verdade em um dia. Só que essa frase, ela é um relato e um retrato célebre, um retrato claro de qual é o objetivo de Satanás, que é normatizar, que é relativizar aquilo que é verdade. Por isso, professor, nós vemos hoje em dia tantos princípios, tantas leis do Senhor, tantos mandamentos e ordenanças de Deus sendo quebradas. Porque Verdade. Satanás ele quer relativizar, ele quer pôr não tem nada a ver, ele quer pôr isso é besteira, isso é porque tu é antigo. E é isso que nós temos que passar para os nossos alunos, né? Porque como a nossa irmã Leide falou, nós temos pouco tempo na EBD, temos poucos minutos, temos um momento tão curto e diariamente, constantemente, os nossos alunos, os alunos, as alunas estão sendo bombardeados com tantas informações, com tantas mídias, com formas de propagar as informações que acaba sufocando. E nós temos esse dever. E é isso que o Senhor espera de nós. Nós, como professores que fomos chamados pelo Senhor,
porque todo cargo e tudo aquilo que nós desempenhamos, desenvolvemos na igreja, é porque o Senhor nos chamou. E eu tenho certeza que se Ele pôs em nossos corações trazer isso para essa aula, trazer isso nesta pauta, é porque Ele quer que nós nos atentemos a isso. Não, a relativização é uma meia-verdade. E uma É, meia-verdade é uma mentira por completo. Não é há verdade. como nós relativizarmos que é, existem princípios. Não, princípio é para ser cumprido, queremos ou não. Princípio é para ser cumprido, independente dos nossos desejos ou não. Então, é isso que nós temos que levar para os nossos alunos. Né? Já tratando aqui do tópico A, do subtópico A, do tópico número um, que uma mentira bem contada tem por subtópico A mentira traz tristes consequências. E isso é um sinal de alerta, é um ponto de alerta, aquela luzinha vermelha que nós temos que acender na mente dos nossos alunos, que o pecado, por mais que no momento que esteja sendo contada a mentira, por mais no momento que esteja sendo dita, por mais que se venha naquele momento alcançar um objetivo, tirar um privilégio, conseguir alcançar uma posição, um benefício, algo que você não iria conseguir sem ela, ela vai trazer uma consequência muito, muito grandiosa e muito terrível. Você pode até, caso o seu tempo dê, querido professor, apresentar ao seu aluno essa analogia que eu vi recentemente numa rede social, de que o pecado é como um pirulito com uma navalha dentro. Enquanto você saboreia, enquanto a mentira você está saboreando ali, o doce é prazeroso. Só que vai chegar um momento em que aquilo vai te ferir e vai trazer uma consequência terrível. Essa é a ideia que nós temos que mostrar. Porque a oposição a Deus, se opor a Deus, não é apenas como o mundo prega, de rejeitar. A partir do momento em que mentimos, a partir do momento em que negamos a palavra do Senhor, estamos longe da verdade, que é Deus, nós estamos se opondo, né? E nós temos, a revista, ela nos cita muitos exemplos. Nós temos também, no exemplo citado na revista, do jovem do exército amalequita, que ele foi até Davi e ele mentiu, né, sobre a morte de Saul e de Jonathan. Só que essa notícia, ele queria levar a notícia pensando que aquilo ia agradar a Davi, porque o seu perseguidor estava morto. Mas não. Davi ele vai sim enlutar e vai mandar que aquele jovem fosse morto pelos seus soldados. Então veja que a mentira traz consequências terríveis. E eu sugiro a você que leve isso aos seus alunos. Não para atemorizá-los, não para trazer pânico, de forma alguma, mas sim para, como eu falei, acender aquela luz na mente dele, de que os benefícios, os privilégios, nós alcançamos em Deus, e sempre caminhando e falando a verdade, independente do cenário, independente do contexto, independente de onde quer que venhamos a estar. Né? E o subtópico B, eu achei algo bem interessante aqui, porque ele vai dizer o seguinte, ó, escolha a verdade e rejeite a mentira. Para nós que somos adultos, que já temos experiência, que já vivemos certas situações, certas circunstâncias, nós sabemos nos posicionar, nós sabemos dizer sim, sim, não, não. Mas os nossos alunos, os pré-adolescentes, as crianças que nós, pela graça do Senhor, ensinamos, elas estão nesse processo de formação, processo de entender em que cenários estão inseridas, e nós temos que mostrar a elas que a prática da verdade, praticar a verdade, deve ser uma escolha contínua e permanente. Fugir da mentira deve ser uma escolha contínua e permanente. Sempre, sempre devemos mostrar aos nossos alunos que eles devem escolher a verdade. Eles devem Sim, escolher, em qualquer que seja a situação, em qualquer que seja o contexto, e sempre rejeitar a mentira. Porque, como bem falamos, a mentira ela tem uma consequência gravíssima, que é a morte. E não só uma morte física, não só uma morte do corpo, mas um processo que nos conduz a uma morte espiritual. E uma morte espiritual é a perca da salvação, é não ter o nosso nome escrito no livro da vida e consequentemente não herdarmos aquilo que Jesus conquistou por nós, né?
Então, Verdade. temos que tomar esse posicionamento e mostrarmos a ele que praticar a verdade sempre deve ter uma escolha, deve ser uma escolha. E quando nós escolhemos trabalhar e agradar a Deus, o Senhor, ele vem e nos ajuda, o seu Espírito Santo que habita em nós, nos ajuda, nos capacita a passarmos por situações que parecem duvidosas, parecem difíceis, mas ele nos ajuda. Aí eu, A verdade, ela é tão interessante que, assim, por mais difícil, por mais dura que ela seja, ela nos cura. isso, A isso, verdade, ela nos cura. Ela não nos adoece. Por mais difícil que seja suportar a verdade, a verdade ela tem o poder é o poder transformador. Quando você está falando a verdade, né, por mais difícil que seja de ouvir, a pessoa que está ouvindo, ela se desarma. é verdade, Por mais difícil que seja ouvir a verdade, quando você diz a verdade, a pessoa se desarma. Por mais difícil que seja. Mesmo que você esteja dizendo a coisa mais absurda do mundo, quando você diz a verdade, a pessoa se desarma. isso, É pelo o potencial curador da verdade, seja ela qual for, seja qual verdade for. Quando você diz a verdade, agora, se a pessoa estiver mentindo, pode ser a mentira mais linda do mundo. Se você estiver mentindo e a pessoa souber que você está mentindo, e a pessoa isso, vir a mentira estampada na sua cara, a pessoa se enfurece de uma maneira tal que a vontade que a pessoa tem é de trucidar todo mundo. Se a pessoa isso. tiver o comportamento colérico, então aí realmente ela trucida. Se É, for uma pessoa do temperamento colérico, ela sai assim, derrubando tudo. é Não é verdade, verdade? é Assim, verdade, por causa do potencial destruidor da mentira. isso, Então, a mentira ela tem um potencial destruidor, enquanto que a verdade ela tem um potencial curador. Então, ainda que a pessoa tenha o comportamento, ainda que a pessoa tenha o temperamento colérico, quando você está se utilizando da verdade, a pessoa se desarma. Quando isso, você está usando a mentira, a pessoa se arma. E quando você está usando a mentira, né? Quando você está usando a mentira, acontece exatamente o contrário. Você se arma completamente se a pessoa descobre. Se eu sou uma pessoa muito colérica e alguém está mentindo para mim, é mesmo que você soltar um dragão, né? sim, Mas se você está falando comigo a verdade, ainda que eu me enfureça, eu não consigo, isso. assim, eu não consigo me colerizar, porque me encolerizar porque eu estou ouvindo a verdade. É aquilo Aí, que a Bíblia nos diz, né? Conhecereis a verdade e a e a verdade vos liberta. verdade vos libertará. A verdade, ela liberta, por mais que Exatamente. seja dura, que seja confrontuosa, que nos confronte, que pegue os nossos desejos e diga, não, não é assim, mas ela nos liberta e nos apresenta Porque o a verdade verdadeiro e grandioso constrange. caminho. Porque a Isso, verdade sem dúvida. constrange, né? A verdade constrange. Então, por isso que o apóstolo Paulo, ele nos ensina, ele diz assim, ó, por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Uma vez que a E pessoa cultiva o hábito de mentir, isso vai interferir em todas as áreas da sua vida, interfere mesmo, né? Portanto, como nova criatura em Cristo, diga não à mentira. isso, É mais vantajoso dizer a verdade. isso. Por mais que custe muitas coisas.
por mais que É mais custe, vantajoso. e, É mais vantajoso dizer a verdade. e passando essa ideia para os nossos alunos, irmã Eleide, passando essa noção, nós vamos mostrar a eles que o que vale, o que realmente é primazia e fundamenta a nossa vida é obedecer ao Senhor. Porque nós sabemos que eles ainda vão passar, ainda vão enfrentar situações em que eles vão poder tirar vantagem, vão poder tirar privilégio por meio de uma mentira, mas sendo e tendo por base a palavra de Deus e a consciência de que o Senhor está vendo tudo e que agradar a Ele é melhor do que nos agradar e agradar os nossos desejos, eles vão rejeitar a mentira e se apegar à verdade. E E a, aí obe- sim é, e vão a agradar. obediência, né? A obediência é a base. A obediência é a Isso, base a base de um alicerce firme, né? A sem base dúvida. de um firme alicerce da nossa vida cristã. Sim, sem Sem dúvida. a obediência, sem a obediência não há vida cristã. Né? Sem a Isso. obediência não há vida cristã. Sem a obediência não há conceito de vida É, cristã. Não há conceito de valores cristãos na nossa vida, não há sim, conceito de princípios. Se não há conceito de vida cristã, não há conceito de princípios, não há conceito de porque a vida cristã baseada em princípios há uma vida de cultivo. E quem cultiva, colhe. isso, Né? isso, Então, se eu cultivo, né? Se eu cultivo uma vida cristã, ou seja, se eu tenho uma vida de plantio, eu também tenho uma vida de colheita. Então, se eu tenho uma base cristã, se eu tenho uma vida de obediência, se eu tenho uma vida se eu tenho uma vida, né, pautada na obediência cristã, isso quer dizer que eu terei uma vida de plena colheita, de sequência, né? Eu terei uma vida de consequente colheita na minha vida plena. isso. E plena É aquilo, colheita, e serão, e aí eu vou colher 10, 20, 30, 50, 100, é verdade. dependendo, dependendo do que eu plantar, Isso. dependendo da minha disposição para plantar, né? E ao Então, estudá-los, eu, isso eu, é, isso é uma vida baseada em princípios, né? Eu tenho aqui uma base. Então, se eu tenho base, se eu tenho uma vida baseada na obediência, se eu tenho uma vida alicerçada na obediência, eu tenho uma vida de, eu tenho uma vida baseada no plantio, então eu terei uma vida de colheita. isso. E ao estudar a lição, Melene, eu percebi e queria, professor, sugerir ao senhor, à senhora, que compartilhe com o seu aluno a ideia e a noção de que nós somos pertencentes a um reino. E somos pertencentes a um reino em que ele foi, como a senhora bem falou, irmã Eleide, foi conquistado e é baseado na obediência. Porque Glória a desde Deus. o princípio, desde o início, Jesus foi obediente em tudo que fez. Todos os passos, todos os caminhos que ele trilhou foi em obediência a Deus. Glória a E Deus. como pertencemos a este reino, nós temos que ser obedientes. Mas, por outro lado, existe aquele reino que tem por dono o pai da mentira, que é Satanás. Então, se nós E aí nós já praticarmos a entramos no mentira, segundo tópico, né? isso, se nós praticarmos a mentira, nós não seremos pertencentes ao reino da obediência e o reino da verdade, Glória a Deus. que é o reino do Verdade. Senhor Jesus Cristo. Então, há essa dicotomia, há essa separação que é como se fosse água e óleo, não se misturam. Não há como nós sermos integrantes e participantes de dois reinos. E nós sabemos que ser participante do reino de Cristo é algo muito melhor e muito maior. Por isso que nós temos que tentar, e de forma, parece até redundante, mas não é, porque é algo importantíssimo dentro do cenário que nós estamos vivendo, temos que passar para os nossos alunos a importância da escolha, do firmamento, do posicionamento. Porque por muitas vezes, dentro do cenário escolar,
eles estão sozinhos contra toda uma classe, contra toda uma escola, contra toda uma turma que quebrar princípios é normal, mas para os nossos pré-adolescentes, para os nossos alunos, não. Não deve ser normal. Mentir não é normal. A prática da verdade tem que ser constante e periódica, sempre, na vida deles. E muitas vezes, Mateus, eles estão diante de até alunos mais velhos, né, Isso, isso. que são crentes, Também tem essa questão. estão na escola, que deveriam ser exemplo para eles, estão na escola e estão quebrando princípios. Isso, Eu tenho, né, alguns alunos que falam isso. Mas elas estão lá e estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Eu digo, mas aí se você está vendo e você está observando e você está fazendo você está conseguindo fazer essa divisão, né? Você consegue fazer essa divisão entre o justo e o injusto, o certo e o errado, então faça a diferença. e seja o sal, seja a luz dentro disso. Seja o sal, seja a luz, seja Isso. serva, sirva de verdade. E aí a diferença entre o que serve e o que não serve será visto, né? Amém. Então, eu faço muito assim essa referência, eu levo muito essa referência para eles e elas ficam naquela, É, naquela dúvida, mas como assim, né? É mais velha e tudo, mas sempre tentando trazer essa luz para elas, para que elas entendam que assim, não há essa diferença de idade, né? sim, Para quem serve, não há essa diferença de idade, não há idade no reino, né? Para servir, não tem idade. Você pode servir isso, com 5 anos, com 10 anos, com 1 ano, isso, com 2 anos, com 100 anos, você pode servir. A diferença entre quem serve e quem não serve será vista, né? sim. Quem, Isso é quem verdade. serve e quem não serve será de longe, a gente consegue observar. Então, muitas vezes, né, essa, isso é visto, né, entre eles, e essa dificuldade, né, é colocada, né, elas sempre colocam essa dificuldade. Não, mas fulano está lá na escola e eu sempre levo essa, essa luz para elas. E uma coisa que a gente sempre bate assim de frente, né? É que o que a gente não pode fazer é cruzar os braços. A gente Isso, não pode cruzar os braços diante isso, dessas dificuldades de servir, né? Porque se você cruza os braços, né, você acaba se colocando como igual, né? E nós não podemos ser iguais àqueles que se confundem. Porque quando a gente acaba sendo igual àquele que se confunde, aí você termina como Adão. isso. É verdade. Acaba caindo Adão, na cilada e Adão deixando se caiu na levar. cilada, na cilada com Eva. Adão Isso, tinha a palavra. Adão isso, tinha a palavra estava com Adão. Né? Quem isso. era que E tinha a orientação era Adão. Satanás enrolou Eva. E aí? Ele usou o quê? Ele usou o sofisma. isso, Foi que ele disse: olha, não, mas ó, se você comer do fruto, você vai ser sábio como Deus, você vai ter a sabedoria, isso. todo conhecimento. É que Eva não tinha conhecimento. Eva E, não tinha conhecimento, ela tinha tanto conhecimento que ela sabia que não podia comer daquela fruta. Não, e a mas gente Deus vê disse que que não podia comer dessa fruta. e o trabalhar de Satanás ele permanece o mesmo, ele é igual. Porque assim como ele tentou
Adão e Eva lá no Éden, distorcendo a palavra do Senhor, relativizando e trazendo uma mentira, ele tentou com Jesus, não obteve êxito, e ele tentará com os nossos adolescentes, com os nossos pré-adolescentes, com os nossos alunos, porque ele tem por essência, tem por natureza mentir. E Então nós temos que ele continua tentando, porque o que é que ele usa para distorcer o conhecimento? Ele usa o isso, conhecimento. Ele usa o conhecimento para distorcer o conhecimento. isso. Ele continua usando o conhecimento para distorcer o conhecimento. Então, ele usou, naquele momento, ele usou o quê? Ele usou o conhecimento para distorcer o conhecimento. O que é que ele tinha o que é que ele tinha de conhecimento? O fruto e a informação. Qual era a informação? Come do fruto. Você come do fruto e você vai ter todo o conhecimento. É claro, obviamente que Eva tinha o conhecimento, porque senão ela não teria dialogado. Isso, sim. Não é verdade? Não, mas o Senhor disse que não era para comer, porque se a gente comer, a gente vai morrer. Ela tinha o conhecimento, não é? Verdade. Isso. E nós conhecemos o modo de trabalhar de Satanás. Não é? E aí A aí ele, não, narrativa, peraí. a narrativa que Moisés traz lá no Gênesis é para esclarecer ao seu povo como surge o contexto do pecado na humanidade, como Satanás trabalhou, como de forma astuciosa, minuciosa, detalhista, ele foi e trouxe ali a introdução de uma mentira. Então, nós temos, por sabermos e por conhecermos tudo isso, a responsabilidade de passarmos para os nossos alunos que vão vir tentativas investidas de Satanás, com pequenos detalhes, pequenas coisinhas que parecem mínimas, mas dentro Isso. do reino e dentro da questão do posicionamento fazem total diferença e influem Então, no decorrer da vida e nas escolhas futuras, né, que eles vão trilhar e traçar. então, nós precisamos ensinar os nossos pré-adolescentes que nós, né, eles também, precisam ser tão astuciosos, né, quanto as astúcias de Satanás. Porque enquanto eles estão lá se preocupando, né, o Satanás está lá se preocupando com pequenos detalhes, né, com pequenas informações. Olha, são pequenas. Olha só, se você comer da fruta, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. E como Deus. Não, se eu comer, eu vou morrer. Não, você vai ser como Deus. Você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Aí a mulher vai e comeu. Quando o marido chega, né? Quando Adão chega, olha, nós seremos, a serpente disse que nós seremos como Deus, come também. Aí o homem que tinha a informação, que tinha a ordem de Deus, vai, mulher, o que tu fizeste? Não, mas a serpente disse que a gente vai ser como Deus. Aí o homem Isso. vai e come também. Tem até o subtópico, né? Eu estava aqui pesquisando. O subtópico C do tópico 2 ele vai trazer Ah, por é o seguinte: Satanás ele investe em mentiras para pecar. Nós temos dois grandes exemplos. Nós temos dois, como nós já bem falamos, o exemplo de Adão e o exemplo de Jesus. Então ele sempre vai tentar por meio da mentira trazer investidas. São investidas no contexto do pecado original, no contexto em que Adão e Eva eles caíram. Eles não possuíam a inclinação ao pecado que hoje nós possuímos. Eles não possuíam a natureza pecaminosa que hoje, por herdarmos dele, nós hoje possuímos. Eles não tinham isso. Então, Satanás, ele investiu. Ele pôs ali 50 centavos de investimento para tentar trazer algo, uma consequência muito maior. Só que, assim como ele investiu em Adão e assim como ele investiu em Eva, tentando fazer eles caírem, ele também investiu em Jesus. Então, nós temos na Bíblia dois exemplos. O exemplo do que não fazer, que é o exemplo de Adão e Eva, e o exemplo de como nós procedermos, que é o exemplo de Jesus. Porque se Satanás ele age da mesma forma lá no Éden e lá no deserto,
A gente tem que tomar isso por ensino e pôr na balança o que fazer e o que não fazer. E passar para os nossos alunos que o modo de Satanás agir é o mesmo. Ele permanece o mesmo. Ele vai trazer relativização, vai dizer que você pode mentir para tirar vantagem, que você é jovem, adolescente, criança, no cenário escolar, você pode usar uma mentira para tirar uma nota boa, para alcançar algo melhor. Só que não se pode, não se pode tirar vantagem nesse cenário por meio da mentira. E nós percebemos que Satanás, ao tentar Jesus, ele vai usar de mentiras para tentar convencer Jesus a pecar e a fugir do plano, e a fugir do processo em que ele estava passando para iniciar ali o seu ministério, iniciando seu ministério, né? Porém, diferente de Adão, Jesus ele tomou como chave e como solução, como remédio para a investida de Satanás a palavra de Deus. Satanás ele tentou distorcer, assim como no Éden ele distorceu, porque Deus disse que ele poderia comer de todos os frutos, menos do fruto do discernimento do bem e do mal. Só que Satanás veio com uma mentira, ele disse, ó, você não pode comer nenhum, mas a palavra de Deus não foi essa. Então ele tentou Jesus da mesma forma, distorcendo a palavra, acrescentando o que não tem, tirando o que se tem. E nós sabemos que hoje ele age da mesma forma. Ele vai acrescentar um se onde não se tem, ele vai acrescentar um pode ser ou um não pode ser onde não se pode. E nós temos que mostrar isso aos nossos alunos, se possível, professor. É, se detenha alguns minutos a mais dentro do seu espaço de tempo, detenha algum período de tempo a mais nessa questão, porque ela é de suma importância. É de suma importância nós apresentarmos o que não fazer, que é o exemplo de Adão e Eva, e o que fazer, que é o nosso modelo, nosso sumo modelo, que é Jesus, dentro de todas as ações e todas as perspectivas que venhamos a tomar. É verdade. Precisamos seguir o modelo de Cristo, né? Porque Isso. quando temos a oportunidade de não mentir, que é essa assim, de não ceder à tentação, né? Na verdade, Isso. o espelho é esse, né? De não ceder à tentação, porque não devemos ceder à tentação, né? Quando temos a oportunidade de não ceder à tentação, que essa oportunidade seja seguida. Porque quando Isso. não cedemos à tentação, nós estamos sendo vitoriosos. É uma vitória, Entendeu? né? Isso. É uma vitória. Não ceder à tentação é uma vitória. Porque quando nós não cedemos à carne, né? Tava até quando eu estava lendo, eu estava aqui a lição traz aqui o texto do Salmo 119, mas na hora que eu estava estudando a lição, eu lembrei do texto de Gálatas, né, que fala nas obras da carne. Porque quando nós não cedemos à tentação, nós não estamos dando espaço à nossa carne, né? Quando nós não cedemos à tentação, nós não estamos dando espaço Isso. para a carne ela ser mais forte, né, do que o nosso espírito, porque as obras da Entendeu? carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso. Então, todas essas coisas, né, quando cedemos a todas essas tentações, que são as obras da carne, Isso. quando cedemos à carne, né, estamos cedendo à mentira, e aí, quando cedemos à mentira, cedemos à inveja, à idolatria, a A bola de neve. conflitos, a confusão, é uma bola de neve, né? Isso. Estamos cedendo a todas essas coisas, e aí vira esse, essa bola de neve, esse conflito de confusões na Isso. nossa vida,
Então, nós devemos ter cautela, porque como poderá o jovem purificar o seu caminho? Observando segundo a palavra de Deus, É verdade, né? é verdade. Então, se o jovem, ele observa o seu caminho, né? Segundo a palavra de Deus, ele consegue purificá-lo. Ele está andando, né? Ele está ali o tempo todo. Como foi que Jesus conseguiu fugir de Satanás? Usando a Usando a palavra. palavra de Deus. Ele conseguiu fugir da tentação de Satanás, usando a palavra. O que foi, qual foi o erro de Eva? Não usar a palavra. Isso. Ela, o que foi que ela fez? Não, mas o Senhor disse que não era para comer. Não, mas se você comer, você vai ficar sabida como Deus. Hã? É? Então já ficou maluquinha, né? Uhum. Então, perdeu já o equilíbrio. Então, Isso. mas Jesus, ele equilibradamente usou a palavra de Deus, usou a sua palavra, e ele conseguiu vencer Satanás com a palavra, unicamente com a palavra da promessa, a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, e usando a palavra, ele fugiu da tentação de Satanás. Mas para isso é necessário o quê? É necessário conhecer a palavra. Não tem Isso. como, não tem como usar a palavra sem conhecer a palavra. E para isso, nós estamos fazendo o plano de leitura, irmão Mateus. Nós estamos usando, né, durante esse período do quarto trimestre, nós estamos fazendo, né, nós fizemos um cronograma de leitura de todas as cartas doutrinárias, né, de Muito bom. Paulo, de Romanos, Coríntios, Efésios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Vamos ler todas as cartas doutrinárias, né? Para que nós tenhamos conhecimento de toda a doutrina, né? Que a nossa, que, que temos à disposição, né? Temos à disposição do crente, para que nós tenhamos, de fato, né, todo o aparato doutrinário da nossa Isso. do crente, né? Todo o Sim. aparato doutrinário que o Evangelho nos oferece, para que nós possamos usar essa palavra para nos defender das tentações de Satanás, né? É, Então, para que nós possamos andar como um verdadeiro crente, né? Porque o verdadeiro crente, ele anda com a verdade. Ele não mente, não é isso. verdade? É um sinal. Ser praticante da verdade, ser alguém que as pessoas, quem quer que seja, da sua família, do seu contexto escolar, sabe que você é uma pessoa praticante da verdade, isso é um sinal claro de uma nova conversão, de alguém que deixou o velho homem, deixou as práticas passadas e agora se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, como o terceiro tópico vai dizer, que um verdadeiro crente ele não mente. Nós sabemos que muitas pessoas elas têm a mentira por hábito. Eu sei que você, querido professor, conhece alguém, conhece alguma pessoa da sua família, do seu contexto de trabalho, que pessoas que mentem por hábito. E eu conheço pessoas assim, pessoas que têm um prazer em mentir, só que elas evidenciam de quem elas são filhas. Elas evidenciam por meio disso de que reino ela pertence. Então nós, e passando isso para os nossos alunos, de que um verdadeiro crente, aquele que verdadeiramente é filho de Deus, não vai estar submetido à mentira e consequentemente ao pecado, ele não vai mentir, não vai ter dúbia palavra, não vai viver de disse-me-disse, não vai ver com essas coisas, porque o verdadeiro crente, como a palavra diz, é de sim, sim e não, não. É isso que nós temos que passar para os nossos alunos. Eu sugiro a você, professor, que torne claro ao seu aluno para que ele entenda a seriedade desta lição. Porque a mentira, como nós falamos lá na introdução,
ela é algo seríssimo. Ela é algo seríssimo. O profeta Isaías vai dizer que o que nos afasta de Deus é o pecado, e a mentira, por ser um pecado, nos afasta do Senhor. A mentira, por estar inserido nesse rol de pecados, nesse rol de ações que desagradam a Deus, ela vai ter essa consequência gravíssima, que é nos afastar do Senhor. E se afastar do Senhor é ter morte espiritual, né? Como o tal que o Paulo vai falar, nós temos que ter prazer, e temos que passar para os nossos alunos que eles devem ter prazer em falar a verdade. Porque a prática da verdade, a ação cotidiana, a ação corriqueira de praticar, de falar a verdade, deve ser um hábito em nossas vidas. Deve ser um hábito, porque, como eu bem falei, existem pessoas que têm o hábito de mentir. E hábitos são construídos no dia a dia, hábitos são construídos nas ações, nos momentos, nas escolhas e nas decisões. Então, a partir do momento em que se toma uma decisão, uma escolha de mentir, no momento a gente vai entender assim, dá certo mentir, deu certo naquele momento, pode dar certo agora. Mas como a nossa irmã Eleide bem falou, a mentira, ela conduz a uma bola de neve, porque você vai mentir para esconder outro pecado, vai mentir para cobertar um erro, vai mentir para adquirir um benefício, e tudo isso desagradando ao Senhor e evidenciando uma não verdadeira conversão. Com toda certeza, né? Nós precisamos, de fato, tá o tempo todo, né, buscando, né, falar a verdade, porque o verdadeiro Isso, crente ele sente prazer em falar a verdade. Eu digo isso. sempre isso. Como eu estava falando isso, né? Eu estava conversando com o pessoal e eles falando a respeito de um cargo público e eles disseram assim: se você conseguir se eleger, você consegue para mim um cargo público, eu quero ir lá, só aquele cargo fantasma, né? Eu quero ir lá só assinar o meu ponto. Eu digo, só não pergunte a mim, porque se perguntar a mim, eu entrego. É verdade. Se perguntarem a mim, eu sou a primeira a entregar. Porque eu tenho o maior prazer do mundo de dizer a verdade. Isso. Eu não Isso. minto. Eu digo muito isso, eu digo isso aos meus filhos. Olha, vocês não digam, não contem mentira, contando com a minha pessoa para confirmar a mentira de vocês, porque eu entrego vocês. Eu digo a verdade, doa em quem doer. Eu não quero saber de mentira. Eu digo a Isso. verdade. Então, assim, não contem mentira contando com a minha Conivência. capacidade de mentir, porque eu não minto. Não inventem mentira contando comigo, porque eu não minto nem para salvar a minha vida. Então, eu tenho o maior prazer do mundo de dizer a verdade. Eu digo o tempo todo isso, ensinei, né, sempre os meus filhos a dizerem a verdade e eu ando sempre com a verdade. Tenho o maior prazer do mundo em dizer a verdade. Eu digo sempre, eu digo que o meu maior defeito é ser sincera demais. Essa qualidade. O meu maior defeito é ser sincera demais, talvez seja nos dias de tanta mentira, né? Em dias de Isso. tanta mentira, o meu maior defeito é ser sincera demais. Mas talvez a minha maior qualidade também é ser sincera demais. Eu acho que foi isso que Deus. Minha maior qualidade, eu acho que Deus olhou assim e disse: Não, eu quero aquela menininha ali que ela é sincera comigo. Eu acho que ela vai ser sincera comigo. Acho, não, eu tenho certeza que ela será sincera comigo. E eu tenho o maior prazer de ser totalmente sincera com o Senhor. Eu digo a Deus assim, todas as coisas. Tudo, 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 tudo. Jesus está doendo. Assim, 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 assim. Eu digo a Deus se estiver doendo, eu digo se tiver bom, se tiver ruim, se eu tiver grata, se eu tiver ingrata. Se eu for ingrata, eu digo, Jesus, perdão, eu fui ingrata aqui. Eu reconheço a minha ingratidão. Se eu tiver grata, eu digo também. Se eu estiver Sim. feliz, eu digo. Se eu estiver infeliz, eu digo também. Jesus, eu estou infeliz. Eu estou infeliz. É isso que nós temos que passar para os nossos alunos, né? Eu Que digo, Deus ele é está o nosso doendo. refúgio em qualquer situação, em qualquer cenário.
tá doendo. E assim, tem alguns momentos até, eu estava até dizendo para as minhas filhas ontem, eu já teve um momento assim de conversa, eu converso muito com as minhas filhas, e a gente teve um momento de conversa, a gente estava falando um pouco sobre ansiedade, e eu acordei lembrando, né, de uma palavra, e, e eu lembrei de alguns momentos que eu agradeci, assim, acordei muito grata ao Senhor, eu digo, Jesus, muito obrigada. Obrigada por tantas dificuldades que eu vivi, por tantos momentos em que eu tantas dificuldades que eu passei sem entender o que eu estava sentindo, mas o Senhor me guardou naquelas dificuldades emocionais e eu não sabia que sentimento era aquele, mas hoje eu entendo, né, que aquelas coisas que eu sentia assim era um pouco de ansiedade misturada com nervosismo. E eu não entendia, muito jovem, eu não entendia, não se falava de ansiedade naquele momento, mas a palavra do Senhor já fala de ansiedade, né? O apóstolo Pedro, né? Deus usa a pessoa mais colérica que tinha naquele momento para falar de ansiedade, toda a vossa ansiedade seja conhecida, né, do Senhor, e por que, né, aquela pessoa tão agoniada fala de ansiedade, por que não uma pessoa mais sensível? Por que João não fala de ansiedade, né? Mas por que Pedro fala de ansiedade? E aí eu acordei lembrando desse versículo, eu digo, Jesus, muito obrigada. E aí, de repente, minhas filhas começaram a falar de ansiedade e a gente começou uma conversa sobre isso. Eu digo, Jesus, muito obrigada, porque eu sem entender que eu estava sentindo, o Senhor me guardou. Eu nunca precisei tomar um comprimido, né? E eu sentia tantas coisas e eu nunca tive nenhuma crise, eu nunca tive nenhum problema, nunca tive nenhum surto. Mas hoje eu sei que o que eu sentia era ansiedade. Muito obrigada. Eu acordei muito grata, muito feliz. E isso é sinceridade, né? E nós precisamos desse momento com Deus. Mas também quando eu acordo infeliz, né? Porque tem os dias de infelicidade também. Jesus, chega aqui, eu estou infeliz hoje. Hoje eu estou infeliz. Senhor, eu estou infeliz. Né? Hoje eu estou triste. Senhor, hoje eu quero chorar. Hoje eu estou agoniada. Senhor, hoje eu preciso de uma providência. Isso é sinceridade. E nós precisamos ser sinceras, porque para o Senhor nós não podemos mentir. Né? E mentir para Deus, não adianta a gente querer dizer para Deus uma coisa que a gente não está sentindo. E precisamos ser sinceros com Deus, porque para Deus, né, além da mentira, a mentira ela prejudica o nosso relacionamento. E assim, para concluir a nossa lição de hoje, né, a mentira ela tem uma recompensa, né? As nossas palavras ela tem uma recompensa. O tópico Bela diz assim: há muitas pessoas, né, que ministram a palavra de Deus, são talentosas, participam das atividades na igreja, porém conservam o hábito de mentir. Quanto a essas pessoas, a palavra de Deus é muito clara: todos os mentirosos. Todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte, Apocalipse 21:8. Não há meio termo para lidar com o pecado. A palavra de Deus mostra o caminho para o pecador, para que o pecador possa encontrar o arrependimento enquanto há tempo. Caso não se arrependa, o juízo de Deus está conservado para todos aqueles que amam e praticam a mentira. Apocalipse 22:15. Portanto, deixai a mentira e falai a verdade. Quando alguém se converte e abandona a mentira, o Senhor não lança em rosto seus pecados que a pessoa cometeu no passado. Entretanto, Deus espera que não vivamos mais na prática da mentira. Então, a mentira, ela nos afasta absolutamente de Deus. Ela dificulta,
né, ela atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Não apenas atrapalha o nosso relacionamento com outras pessoas. Então, da mesma forma como a mentira, as pessoas dizem que a confiança é a base dos relacionamentos, né? A mentira é como a confiança é como um cristal que se quebra, né? As pessoas dizem, né, que a confiança é como um cristal que uma vez quebrado, nunca mais você consegue reconstruir da mesma forma. Não é assim que as pessoas dizem a respeito da confiança? É que uma vez você. Por que as pessoas falam isso? Por causa da dificuldade de se estabelecer o perdão genuíno, né? Porque as pessoas dizem que não se, né, é impossível se estabelecer o perdão genuíno no relacionamento entre duas pessoas, né? Mas isso não é uma realidade com Deus. Com Deus, mesmo que você minta uma vez e você se arrepende genuinamente, você consegue estabelecer com Deus novamente um relacionamento genuíno, desde que você seja genuinamente sincero, que você arrependa-se, converta-se de verdade e você torne-se um adorador em espírito e em verdade. Sendo um adorador em espírito e em verdade, o Senhor, ele lhe perdoa de verdade, né? Então, e aí você passa a ter de fato um relacionamento íntimo e sincero com Deus. Dentro desse relacionamento íntimo e sincero com Deus, nós podemos dizer a Deus tudo, tudo que você está sentindo, e ele é fiel e misericordioso para lhe ouvir, lhe entender e lhe atender todas as vezes que você orar a Ele, né? E aí, dentro da sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, Ele vai sugerir, né, a sua vontade. E quando você está na videira e fazendo a vontade de Deus e ouvindo dele, a palavra dele está em você e você está nele. Então, e ele está em você, então, a vontade dele e a sua vontade é a mesma coisa. E aí nós somos um em Cristo. Então, a vontade dele é a sua vontade. E nós sentimos a mesma coisa. E aí a palavra de Deus torna-se a minha vontade. E a necessidade de falar a verdade é a minha necessidade. E eu não preciso estar buscando outras formas de viver, senão viver a verdade de Cristo. Falar a verdade é uma necessidade. Não vai ser, não vai ser simplesmente uma escolha, será uma necessidade na minha vida. Então, essa é a busca, essa precisa ser a busca da minha vida. A busca da minha vida, a busca da vida cristã, é chegar neste nível de intimidade, de que a falar a verdade não seja mais uma escolha, seja uma necessidade para as nossas vidas. Amém. Amém? Amém. Isso, isso é importantíssimo, porque são nessas pequenas decisões, essas pequenas ações cotidianas, escolhendo sempre agradar ao Senhor, escolhendo sempre estar debaixo da vontade dele, e tendo como base que nós falamos e tratamos nesta aula, escolhendo sempre a verdade, nós vamos agradar o coração do Senhor, nós vamos estar debaixo da vontade dele. E como a senhora bem falou, estando debaixo da vontade que é boa, agradável e perfeita, nós vamos alcançar e chegar aonde Deus quer que cheguemos. Deus quer que venhamos a chegar, Deus quer que venhamos a alcançar, né? É verdade. Meu Deus, essa lição ficou longa demais, mas foi necessário. Então, ficamos por aqui. Foi uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor, né? Eu agradeço demais a sua participação. Então, mais uma vez, encerramos mais uma lição. E eu espero, professor, que tenha sido para você uma bênção, como foi para nós. Essa Amém. lição foi extremamente enriquecedor.
para Amém. mim, eu acredito que também foi para o irmão Mateus, e nós nos despedimos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sinto, foi de grande valia e espero que para você, professor, professora, tenha sido edificante. Espero que quando você for ministrar essa aula, você possa passar aquilo que lhe edificou, aquilo que lhe, lhe trouxe, memórias, dicas, ensinos e que o nome do Senhor, sobretudo, venha a ser glorificado. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.